Deus seja louvado. Amém, Jesus. Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler uma parte da sua palavra, conforme se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Amém, Jesus. O Senhor colocou, irmãos, uma palavra no meu coração hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tempo já está avançado, né, irmãos? Mas Boa hora, glória a Deus. Tempo abençoado. Santo Deus, na casa de oração. Irmãos, fiquem em comunhão. A palavra de Deus, irmãos, independente do tempo, muitas vezes 10 minutos, 15, 20 minutos, que pode mudar a sua vida. Muda a sua vida, porque mudou a minha, mudou a do irmão deles aqui, mudou a de todos nós. Irmãos. Então assim, irmãos, basta uma palavra. Basta uma palavra. Às vezes é uma palavra só. Uma palavra e a libertação chega na sua vida. Ou uma nova mente, a mente de Jesus Cristo entra em você e você é transformado, irmãos. Nasce de novo, que foi falado ontem pela palavra. É o nascer de novo. E aí sim você começa uma nova vida. Irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós vamos ler apenas, irmãos, 3 versículos. Amém. A partir do versículo 26, nós vamos ler o 26, 27 e 28. Amém, Jesus. Assim seja, Jesus. Irmão Jonas, lê o 26 para nós, por favor. Lemos com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Versículo 26, irmão Joninhas. 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Amém, Deus abençoe. Bom, Sérgio, lê o 27 para nós, por gentileza. Deus seja louvado. Amém. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, amém, amém. Vamos pegar uma mulher aqui, irmãos. Irmã Isabel, não pode ler o 28 para nós, por gentileza? Estou lendo pelo celular, é um pouquinho diferente da nossa Bíblia, mas é a Tá mesma bom, coisa. fique em paz, irmão. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amém, amém. Pai, a sua palavra está lida, a sua palavra está apresentada. Que não seja o homem aqui, Senhor, mas que seja o seu Espírito falando através da minha boca. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, palavra que o Senhor traz esta noite para nós. Palavra forte, Deus abençoe os irmãos que leram. Irmãos, a gente não vem com a palavra de maneira nenhuma. E o Senhor trouxe, quando estávamos cantando o hino 159, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Irmãos, aqui fala, e da mesma maneira também o Espírito está com letra maiúscula. Ele ajuda as nossas fraquezas. Talvez algumas versões falam, assistem nas nossas fraquezas, auxiliam nas nossas fraquezas. E muitas vezes, irmãos, nós lemos isso aqui e parece-nos, lendo aqui, irmãos, que o Espírito fica sentado, vendo, irmãos, a gente e assistindo às nossas fraquezas. Mas não é isso que aqui diz, irmãos. Essa palavra assistem, irmãos, ou ajudem, ou aqui
ajuda, assiste, auxilia. Irmãos, quer dizer que o Espírito, ele está pegando junto com você. Ele está pegando junto com você. Então quer dizer que na sua fraqueza você não está sozinho. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele te ajuda, ele te auxilia, ele pega junto com você, irmãos. E ele leva, irmãos, para um lugar, irmãos, que através da sua vida o nome de Jesus Cristo será glorificado. Porque é isso a função do Espírito Santo. Ele glorifica Jesus Cristo através das nossas vidas. Então saiba disso, meu irmão. Aqui fala, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. Irmãos, nós não sabemos orar. Tem hora, irmãos, que você vai orar e você pede algo, às vezes para o seu filho, às vezes para a sua filha, às vezes por uma causa que você está passando, mas você não sabe como pedir. Aquilo que você está pedindo, você pede muitas vezes pela sua mente natural. A mente do homem pede porque você quer ver o bem para o seu filho, você quer ver o bem para o seu marido, você quer ver o bem na sua casa, às vezes mesmo até um emprego você vê, parece ser uma porta boa, e você ora e fala: Senhor, me ajuda a entrar nesse emprego, o salário é bom, eu tenho condições, eu tenho auxílios. Mas, irmãos, nós não sabemos orar como convém, porque o Espírito, irmãos, que prescruta o coração de Deus, ele olha as profundezas do coração de Deus, ele já está no seu amanhã, ele sabe que aquilo que você está pedindo muitas vezes não é o melhor para você, não é aquilo que o Senhor quer te dar, e louvado seja Deus por isso, porque, irmãos, se todas as nossas orações fossem, irmãos, tivessem o sim de Deus, você não estaria mais aqui. Saiba disso. Se todas as suas... Olha, irmãos, talvez você nunca ouviu isso, mas se todas as suas orações tivessem o sim de Deus, talvez você não estaria mais aqui. Porque nós oramos, irmãos, para que o Senhor abençoe a nossa vida. Ninguém pede: Senhor, envia do alto algo para que eu possa passar um período difícil, uma maldição. Alguém ora assim? Não. Todo mundo ora para que o Senhor abençoe a sua vida. Só que, irmãos, muitas vezes, se o Senhor abençoar essa vida que você tem, irmãos, você vai longe, você sai da presença de Deus, você vai para um lugar que você foge de Deus, você não depende mais dele porque você acha que está no seu braço, porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim, não é, irmãos, prerrogativa sua. Talvez eu seja o mais. Quantas vezes, irmãos, que nós recebemos algo de Deus em um dia, no dia seguinte, algo negativo acontece na nossa vida, nós, irmãos, esquecemos tudo que recebemos ontem. Esquecemos e começamos: o Senhor não olha por mim, mas o que eu estou passando agora? E começa uma murmuração, começa uma corrente maligna de reclamação, e aquilo, irmãos, dá legalidade para o inimigo agir na sua vida mais e mais. E nós somos assim, nós somos imediatistas, e é verdade, todos nós somos imediatistas, e nós muitas vezes esquecemos. Por isso que é muito bom essa oportunidade que temos em algumas denominações, dos testemunhos, de contar. Claro, irmãos, que pode ter um excesso, alguém se perde, se engrandece a si mesmo, mas está tudo bem, irmãos, carnalidade. Mas é muito bom, irmãos, porque isso muitas vezes vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que traz esperança. Quando o servo de Deus aqui conta um livramento, conta que nem o irmão Juliano que veio aqui e contou, irmãos, e louvado seja Deus, irmãos. Nós às vezes estamos passando por algo e nós falamos: meu Deus, e eu estou reclamando disso na minha vida, e eu estou reclamando porque o meu patrão não falou bom dia para mim, e o irmão lá está enfrentando e está vencendo uma doença gravíssima,
está enfrentando e ainda está dando uma palavra para quem está do lado. E ainda está, irmãos, consolando alguém, irmãos, que talvez não esteja passando por algo tão grave, mas é o Senhor na vida dele, é o Espírito de Deus que intercedeu no leito do hospital na vida dele, para que ele pudesse dar uma palavra a quem estava do seu lado. E assim é com nós, irmãos. Então saiba disso, você não está sozinho nisso que você está passando, você nunca esteve sozinho, você nunca, até mesmo quando você caiu, você não estava sozinho. O Espírito estava lá, estava pronto para te levantar, estava pronto para interceder por você, muitas vezes, meus irmãos, com gemidos inexprimíveis, porque tem vezes, irmãos, que nós vamos aos pés do Senhor e nós não sabemos nem o que pedir, mas o Espírito geme na presença de Deus, a alma chora na presença de Deus, e o seu Espírito geme, e aquela oração, irmãos, que muitas vezes é balbuciada da sua boca, é a oração perfeita, é a oração que o Espírito pega, irmãos, e ele traduz, irmãos, e leva ao Pai esta oração perfeita, e o Senhor responde a seu favor, e o Senhor responde, a resposta de Deus é imediata. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes, irmãos, você tem que parar de falar, irmãos, e apenas deixar o seu Espírito orar. Seja, irmãos, num gemido da sua alma, seja num gemido do seu Espírito, ou você que tem a prática de oração em línguas, ora, meu irmão, minha irmã, deixa o seu Espírito orar, irmãos. A oração perfeita sobe a Deus, e o Senhor responde, e o Senhor te dá a resposta certa. Muitas vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir, para que você possa, irmãos, continuar nesta jornada, glorificando a Jesus Cristo através da sua vida. Esse é o alvo, irmãos, é nós glorificarmos a Jesus Cristo através da nossa vida. E aqui, irmãos, esta palavra continua, e ela não vai longe. Irmãos, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou segundo o seu propósito. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós esta noite. Irmãos, lemos esta palavra e talvez, irmãos, o sentimento de dar um glória a Deus alto, todas as coisas contribuem para o meu bem. Mas, irmãos, eu sinto te falar e te anunciar algo nesta noite. Talvez, irmãos, esse bem não seja um final feliz. Talvez esse bem não seja algo que vai te dar uma garantia de um sorriso amanhã. Mas uma coisa você tem que ter na mente, irmãos, no seu coração, é que isso contribui para o seu bem. Mas que bem é esse, meu irmão? Que bem é esse? Responde no seu coração, que bem é esse? Os bens do Senhor na terra do vivente. Mas o bem aqui que o apóstolo fala, irmãos, é você ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Saiba disso. Você tem que saber, meu irmão, meu irmão, minha irmã, Satanás, irmãos, ele só atua na sua vida ou quando você dá legalidade para ele, ou quando Deus permite. Deus permite? Permite, porque até Satanás, acho que é Martim Lutero que fala, até Satanás é o Satanás de Deus, e o Senhor usa Satanás. Irmãos, não se escandaliza com isso. Deus usa Satanás para o teu bem e para o meu bem, e usa, não usou na vida de Jó? Usa na vida, irmãos. O apóstolo escreveu isso, que todas as coisas contribuem para o bem. Até o mal contribui para o bem. Ele foi decapitado, irmãos. Ele morreu na cadeia, irmãos, pregando o evangelho. Mas será que é esse o bem que nós vemos? Será que o bem para você, irmão, presta atenção nessa palavra, o bem para você se resume aqui a essa vida?
O bem para mim, Bruno, se resume a esta vida? Ou o bem para nós, irmãos, é algo espiritual, é algo que nós dia após dia vamos sendo mais parecidos com Jesus Cristo, porque, irmãos, aquele que não poupou o seu único filho, aquele, irmãos, que entregou o seu filho por nós, não poupou a Jesus, irmãos, e muitas vezes ele não vai te poupar também, meu irmão, minha irmã, ele não vai te poupar para você não passar por uma diversidade, se essa prova, se essa diversidade vai contribuir para o seu bem, vai alavancar a sua fé, meu irmão, minha irmã, vai te deixar forte espiritualmente, vai subir você de nível, você vai sair de uma infância espiritual para um nível de maturidade maior. Quando você sair dessa prova que você está passando, saiba disso, quando você sair desse deserto, você estará mais parecido com Jesus Cristo, você estará mais à imagem e semelhança de Deus, e esse é o propósito, meu irmão, esse é o propósito do Evangelho da glória de Cristo, é que você seja a cada dia mais parecido com Jesus Cristo, é que você cada dia mais possa brilhar a luz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Então, irmãos, não se decepcione com essa palavra, mas você não tem que vir na igreja buscando algo apenas para esta vida, porque o mundo já busca isso. O mundo, irmãos, vai em treinamentos, vai em coachings, vai, irmãos, em psicólogos. Irmãos, vai buscar algo para que possa viver bem os dias aqui. Mas o Senhor te fala, você pode não viver bem. O importante é você morrer bem. Amém, Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa que talvez... Eu sei que talvez essa palavra, irmãos, não é o que te agrada. E também não me agrada, saiba disso. Mas, irmãos, é a palavra que vai te dar uma base, um fundamento espiritual muito forte, para aquilo que você está passando começar a se tornar insignificante. Presta atenção, para isso que você está passando começar a se tornar insignificante. Irmãos, saiba disso. Venha aqui, vai aos pés do Senhor, abra o seu coração para aquilo que é eterno, para as coisas que são eternas, para as coisas que são inabaláveis. O mundo, irmãos, ele abala. As coisas daqui, irmãos, por mais que você viva bem, e nós temos um exemplo aqui, uma jovem que viveu bem, irmãos, viveu bem. Está aqui a irmã Abigail, 91 anos, e viveu bem, está com saúde, louvado seja Deus, pela fé ela chegou até aí. Mas talvez, irmãos, alguns morreram, irmãos, com 30 anos, pela fé morreram também, irmãos, porque uns, irmãos, Hebreus fala, uns, irmãos, eles foram libertos do fogo, irmãos, uns pela fé, Deus abençoe, irmão, apagaram o poder do fogo, e outros pela fé, morreram queimados, pela fé, irmãos. O importante é que tudo que você faça seja pela fé. Irmãos, saia daqui com essa palavra no seu coração. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Saiba disso. Saiba disso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém, Jesus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Glória a Deus. Irmãos, todas as coisas, até o mal que você está passando coopera para o seu bem. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui rápido. Em 2020, eu e a minha esposa, irmãos, talvez eu estava recém-convertido mesmo ao Evangelho. E eu estava, irmãos, isso que me doeu mais ainda. Entramos, tomamos uma decisão errada, os dois em conjunto tomamos uma decisão errada. Claro que eu fui o responsável porque eu estava à frente. Mas tomamos uma decisão errada, irmãos, errada, ponto. E não vou entrar em detalhes. Tomamos. Irmãos, e talvez por 40 dias, eu passei um deserto, que diz até o pai aqui, que se eu tivesse talvez uma doença no meu corpo escondida, ela teria aparecido. Porque foram noites e noites clamando pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu não sabia como orar. Eu não sabia como orar. Eu me lembro que eu ajoelhava com a boca no chão e lembrava do irmão Alexandre. O irmão Alexandre me falava várias vezes que ajoelhava com a boca no chão. E o irmão fala, eu vou fazer. Eu ajoelhava com a boca no chão, irmãos.
e ficava, irmão, não tinha o que orar. Não tinha o que orar, porque eu estava tão errado, irmãos, que não tinha o que orar. Eu só falava, irmãos, eu me lembro, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Irmãos, eu tentava dormir, não conseguia, levantava e orar. Acordava, irmãos, parece, irmãos, aquela angústia, aquele deserto, irmãos, cada dia pior, as notícias vindo cada dia pior, porque é assim mesmo, irmãos. Não pense que você vai passar no deserto e você vai estar, irmãos, totalmente, irmãos, amparado como essas pessoas que fazem às vezes excursões pelo deserto e tem um aparato, tem helicóptero que vai, não. Deserto é você sozinho, é você e Deus. Muitas vezes você não consegue, você nem pode falar para as pessoas o que você está passando. Só eu e a minha esposa sabia. Eu abri para o meu pai e para algumas pessoas, mas não abri o caso completo. Mas, irmãos, clamei a Deus, noite e dia, clamei a Deus, irmãos. E o Senhor ouviu a minha oração. E quando tudo parecia, irmãos, que estava acabado, quando tudo parecia que estava arruinado, quando tudo, irmãos, parecia que a solução seria pior, uma vergonha tremenda, o Senhor entrou, irmãos. E o Senhor virou meu cativeiro, irmãos. Me trocou, né, irmãos? Me tirou do cativeiro. Irmãos, e hoje, eu olho para trás, olho para isso e falo, obrigado, Senhor. Porque isso foi uma alavanca na minha fé. Irmãos, eu nunca mais esqueço isso. Todos os dias talvez isso venha na minha mente. Todos os dias isso rebate em mim, eu levanto as mãos e falo, obrigado, Jesus. Eu não sei como, Senhor, mas o Senhor me libertou. Eu não sei como, porque eu não merecia, mas não merecia mesmo. Mas o Senhor me libertou. Talvez, irmãos, o que você está passando, você não seja nem o causador disso. Eu era o causador, e isso me trazia um peso muito grande, porque eu era o principal culpado. Talvez o que você está passando, você não seja o causador. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa. O Espírito te ajuda. Você não está sozinho. Naquilo que você está passando, nesse deserto que você está atravessando, o Espírito está com você. Ele está pegando junto esta carga. Ele está junto com você dia e noite, meu irmão, minha irmã. E Ele está te fortalecendo para que isso que está acontecendo com você, está acontecendo comigo, possa contribuir para o nosso bem, irmãos. Para que nós um dia, irmãos, seja aqui nesta terra, seja na eternidade, nós possamos olhar para trás e falar, Senhor Jesus, obrigado por aquilo que eu passei. Porque aquilo que eu passei, hoje eu entendo, contribuiu para o meu bem, contribuiu para que eu me tornasse mais a imagem e semelhança tua. O Senhor, irmãos, está mandando esta palavra hoje. Não desanime, não desfaleça. O Senhor está, o Espírito Santo está com você, meu irmão, minha irmã. Você pode não saber como orar, mas o Espírito te ajuda, Ele te auxilia, Ele pega junto, Ele traduz a sua oração, Ele entrega a oração perfeita ao Pai. A resposta é imediata, meu irmão, minha irmã. Saiba disso. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Se você ama a Deus, se você anda segundo o decreto do Senhor, e nós estamos, o decreto do Senhor qual que é? Que nós somos filhos de Deus, irmãos, nos tornamos a imagem, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, meu irmão, Ele nos justificou, e Ele vai nos glorificar este corpo, para que um dia, meu irmão, minha irmã, nós sejamos totalmente a imagem e semelhança de Cristo. Um dia, irmãos, esse corpo ele volta ao pó, mas nós ganhamos um corpo glorificado, um corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, para viver por toda a eternidade. Essa vida, meu irmão, minha irmã,
vida é pouco. Essa vida, irmãos, por mais que você viva bem, irmãos, é 90, 100 anos e não vai passar disso. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas a vida que o Senhor tem para você, a vida que já está pulsando no seu coração, é uma vida eterna. O corpo pode sofrer, o corpo pode pela fé morrer, mas a sua vida, meu irmão, minha irmã, ela é eterna, ela é para sempre, ela nunca vai acabar, e você vai estar com Cristo na glória, meu irmão, minha irmã, junto comigo, junto com a igreja e todos os santos que se reúnem sobre a face da terra, um dia estarão na glória, com o seu corpo glorificado, e nós podemos, irmãos, contemplar a face de Deus, contemplar a Jesus Cristo, e que nós, irmãos, vamos para casa com esta palavra no nosso coração. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, não desanime, o Espírito está com você, e isso não é, irmãos, sinônimo de que você vai, irmãos, perecer nesse deserto, não. Muito pelo contrário, mas tira os olhos dessa vida, coloca na eternidade, para que você se torne cada dia mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.